Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arete Jus, tudo bem com vocês? Está começando o 14º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 1990. Todos preparados com os cafés, águas, inscrições no canal? Vamos lá? Capítulo 2 das atribuições do Conselho. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a inciso 7. Inciso 2. Atender e aconselhar aos pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. Inciso 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, alínea A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Alínea B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Inciso 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de inciso 1 a 6 para o adolescente, autor de ato infracional. Inciso 7. Expedir notificações. Inciso 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Inciso 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 10. Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Inciso 11. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Inciso 12. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. C. No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3. Da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147. Capítulo 5. Da escolha dos conselheiros. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao ano da eleição presidencial. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem como vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Capítulo 5. Dos impedimentos. Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes,
sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária ou representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Título 6. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e inclusive iniciais do nome e sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Capítulo 2. Da Justiça da Infância e da Juventude. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Seção 2. Do juiz. Artigo 146. A autoridade que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 147. A competência será determinada. Inciso 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2. Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para a aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso 14º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069. Obrigado por estar com a gente. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.